Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí você diz assim, bispo, como é que eu posso ser abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como? Se toda a minha vida tem sido uma vida devastada, destruída. Eu não pedi para vir ao mundo, mas o mundo não me deu boas-vindas. Pelo contrário, o mundo tem me castigado, tem me punido, tem me feito chorar dia e noite sem cessar. Então eu queria saber como é que eu posso ser abençoado por Deus. Qual é o segredo para a gente ser abençoado por Deus? Qual o segredo para a gente alcançar a Deus? Porque Deus é santíssimo, é puríssimo. E a gente é cheio de pecado. Como é que a gente vai se comunicar com Ele? Como é que a gente vai entrar na presença dEle? Pois bem, minha amiga e meu amigo, fique alegre, alegre o seu coração, porque agora nós vamos dar uma dica como Deus atende as pessoas. Veja que Deus permite que nós passemos por momentos difíceis na vida para que nós venhamos nos humilhar e invocá-lo com sinceridade, para que então ele venha nos atender. Por isso mesmo, o texto sagrado, o texto bíblico, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Quer dizer, os olhos de Deus passam aí na sua vida, na sua casa. Não importa quem você é, se você é religioso, se você não é religioso. Não importa se você é católico, espírita, evangélico. Não importa quem você é, muçulmano, budista, judeu, não interessa. O que importa é o seguinte: os olhos do Senhor passam na sua casa. Eles passam na sua casa, na sua vida. Mas ele só vai se mostrar forte, só vai se mostrar todo-poderoso, só vai se mostrar eficaz para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Ah, bispo, com licença um instantinho. Eu não posso compreender isso. Como é que a gente vai ter um coração perfeito como Deus quer se a gente nasceu na imperfeição? Se a gente nasceu numa vida imperfeita? Como é que eu vou ter um coração perfeito? Isso é impossível. Não, minha amiga, meu amigo. Deus não pede nada que não possa ser atendido. Quando ele fala coração perfeito,
na minha ótica, na minha fé. Eu sei que Deus não vai encontrar coração perfeito em lugar nenhum. Porém, a perfeição de coração que Deus está buscando não é essa perfeição de santidade que nós vivemos, não. Perfeição de coração, Ele está vendo nas pessoas que aspiram pela justiça, pelas pessoas que amam a justiça, pelas pessoas que, embora vivam no pecado, ainda assim o coração está inclinado a querer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Esse é o coração perfeito. Coração perfeito é como Jesus disse: bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. Esses têm o coração perfeito. Coração perfeito é você querer o que é justo, é você desejar a justiça, é você lutar pela justiça, é você caminhar na justiça, no direito, porque Deus é justo, Deus é justiça. O trono de Deus é feito de justiça. Então ele busca as pessoas que amam a justiça, que querem a justiça, que se esmeram pela justiça. São essas pessoas que têm o coração perfeito para com Deus. E quando a pessoa tem o coração, digamos, perfeito, que quer a justiça, então a justiça, que é Deus, vem ao seu encontro para satisfazer a sua fome, a sua sede. É isso que é coração perfeito diante de Deus. Ele sabe que todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, mas há uma diferença enorme entre aqueles que vivem e gostam do pecado e aqueles que estão no pecado, mas não querem viver no pecado, querem sair do pecado, querem abandonar o pecado, querem viver na justiça. Aí está a diferença, minha amiga e meu amigo. Então, os olhos de Deus estão sobre você agora mesmo, nesse momento. Ele está vasculhando o seu coração. Se você é uma pessoa que gosta do pecado, então os olhos dele passam direto. Ele não dá nem aí, não está nem aí para você. Mas, se você é aquela pessoa que sofre, que geme, ainda que seja pecadora, você é aquela criatura que está sofrendo, mas lá no seu coração, no fundilho do seu coração, existe uma chama, um desejo, uma aspiração pela justiça, o que é justo. Você fica irritada, irritado, você fica indignada com as injustiças. Você fica indignado com as injustiças que você vê que saem todos os dias nas manchetes dos jornais, na internet. É ou não é? Você fica indignado de ver pessoas que roubam e estão soltas. Enquanto outros que cometem um roubo, um furto de uma banana numa feira, estão presos aí. Essa é a realidade. Então, essas injustiças fazem a gente sofrer. Poxa, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando? Poxa, não é possível. Não é possível. As pessoas os de colarinho branco, os ladrões de colarinho branco, eles estão aí se dando bem. E aqueles que são, coitados, vivem na base da miséria, estão vivendo uma vida miserável, são pessoas até corretas. Mas Deus, minha amiga e meu amigo, escute bem, Deus é justiça. Cedo ou tarde, os seus olhos passam na vida dos que querem a justiça e faz, então, brilhar a sua luz na vida dessas pessoas e muda a vida delas. Nós vamos assistir agora uma pessoa que venceu a depressão. Venceu a depressão. Muitas pessoas não vencem a depressão, se matam. Mas essa
mulher venceu a depressão. E por que ela venceu? Por que ela foi escolhida para vencer? Porque o coração dela foi perfeito para com Deus, desejava a justiça de Deus. Olha só a história dela, você vai ver que combina bem com essa palavra de Deus que nós acabamos de meditar. Pode rodar, por favor. Meu nome é Aline Santana, eu tenho 38 anos, sou servidora pública. Desde a minha infância eu tinha muitos problemas com terror noturno, eu era uma criança muito infeliz e eu sempre me considerei muito vazia. E com a separação dos meus pais, eu vi o meu mundo desabar, porque eu tinha no meu pai um porto seguro. Eu tinha muita mágoa do meu pai, porque eu me sentia abandonada. Então, desde que ele saiu de casa, eu me senti abandonada e eu fui só piorando em relação à minha angústia. Eu era uma pessoa absolutamente vazia, eu procurava me encontrar em festas, em viagens, eu procurava suprir isso com compras, de várias formas eu tentei suprir isso e eu vivia uma irritabilidade muito grande. Então, eu tinha acabado de voltar de um período de férias, onde eu tinha feito uma viagem e eu fui para a casa da minha mãe e lá ela percebeu que eu estava muito irritada por uma pessoa que estava voltando de férias. E aí foi nesse momento que ela me levou a uma clínica psiquiátrica e eu cheguei no consultório e comecei a descrever tudo que eu passava, todas as angústias, o mal-estar, todos os sintomas da depressão eu já tinha, né? Dificuldade de dormir, às vezes estava muito agitada, às vezes muito querendo dormir demais, um cansaço extremo. A partir da primeira consulta ele já falou, olha, o seu diagnóstico é de depressão, você está apresentando um quadro depressivo e eu vou te passar a medicação e você precisa começar a fazer terapia comportamental. E eu não conseguia fazer atividades básicas do dia a dia, como lavar roupa, louça, eu não conseguia. E quando a crise era bem profunda, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes. A higiene pessoal você não consegue, fica comprometida, porque você não consegue levantar da cama. A gente percebe que o tratamento não resolve quando você passa por todos esses sintomas e mesmo tomando a medicação, fazendo tudo que a medicina propõe, a crise vem. Então, eu comecei a perceber que não estava resolvendo e eu cobrava isso do médico. Eu falava, eu quero me sentir melhor, eu estou fazendo tudo certo, então eu quero me sentir melhor. Só que isso não acontecia e ele falava, olha, infelizmente, não tem como evitar que a crise venha. Você faz tudo, mas não é garantia que você não vai ter mais uma crise. E aí, eu comecei a pensar, não, então eu acho que o caminho pode ser pela religião. Não pela fé, mas pela religião. Teve uma igreja que eu entrava muda e saía calada, fiquei durante 3 anos frequentando, mas eu ia ao culto no domingo, então eu ouvia a palavra, tinha a parte do louvor e aquilo me trazia um alívio e eu voltava para casa. Eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa, vazia, angustiada, irritada. E aí eu fui procurar ajuda numa denominação evangélica. E lá eles me falaram, olha, não, você precisa de um acompanhamento psicológico, mas ele precisa ser um acompanhamento psicológico cristão. Eu buscava na medicina, aí eu fui buscar na religião. Aí a religião falou, não, você tem que ir fazer terapia realmente, você tem que ir para psicóloga. E exatamente, fica o choque, né? E aí o que eu ouvia é só o tempo, você tem que esperar para sair da crise. Eu procurei várias denominações e eu tinha a sensação de melhora, voltava para casa, minha vida continuava do mesmo jeito. E a Igreja Universal do Reino de Deus era a última possibilidade. Eu poderia rodar todas as denominações e todas as igrejas da cidade, do Brasil, mas na Igreja Universal do Reino de Deus eu não queria pisar os pés, por causa do preconceito de achar que era a igreja que estava interessada no meu dinheiro. Eu já estava tão afundada por tantos problemas, eu tomei a decisão e falei, eu vou. E quando eu entrei na igreja, eu chorava muito, muito, porque eu tinha conseguido chegar. Depois de tanto tempo buscando, eu consegui entrar aqui. Eu não ouvia mais nada do que estava acontecendo, mas era aquela coisa assim,
Enfim, eu acho que eu encontrei paz. E aí eu não lembrava mais do preconceito. Depois que eu entrei, depois que eu ouvi que minha vida vai mudar, eu não quis saber de mais nada. Eu não quis saber de preconceito, eu não queria mais saber do que falavam da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu tinha falado da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu falava do Bispo Macedo, eu não queria saber de mais nada, mais nada. Eu só queria que minha vida mudasse, porque eu já estava em frangalhos. A palavra é tão forte, que ela começa a abrir os seus olhos de uma forma, porque na hora que você começa a entender a palavra, parece que a oração fica secundária, mas a palavra ela vem tão forte que você realmente fala, não, então se Jesus levou as dores e enfermidades na cruz, então por que eu tenho depressão? Eu não preciso mais ter depressão. E eu tinha assumido a depressão para mim, e de repente eu falei, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sentir angústia, eu não quero mais ter esse vazio. Eu buscava paz. E na hora que você começa a entender que na palavra tem as promessas, que lá tá tudo muito claro, que se você crê, você recebe, aí eu comecei a raciocinar. Se eu creio, eu recebo, então se eu não estou recebendo, é porque eu não estou crendo. E naquele momento eu já não tinha mais a depressão, eu não tomava mais medicação. Hoje eu sou uma pessoa completa, não só feliz, né? Eu me considero uma pessoa completa, porque eu acho que a melhor definição que a gente tem é que o Espírito Santo é o nosso tesouro. Ele é a fonte que traz a alegria, a paz, a mansidão. Ele é a fonte. Maravilha, né? Você sabe por que as pessoas têm preconceito contra a Igreja Universal, e especialmente contra mim? Porque nós levamos às pessoas uma verdade que liberta, não uma verdade filosófica. Só isso. Quando a pessoa começa a pensar na verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus, e começa a colocá-la em prática, então essa verdade traz a libertação dela. E é isso que a Igreja Universal faz. Eu penso, eu não sei o que acontece aí fora, mas eu sei que nós trabalhamos com a verdade e cobramos da verdade a libertação. Essa é a realidade. Nós compramos a briga de qualquer um. Nós compramos a sua briga, a sua depressão, a sua vida desgraçada. Nós compramos. Por quê? Porque nós cremos que a verdade liberta. E nós falamos da verdade para que as pessoas tenham consciência da verdade e elas mesmas, uma vez colocando-a em prática, obedecendo, elas sejam libertas. Foi o caso do professor Igor. Ele também tinha preconceitos, mas quando chegou na Igreja Universal, ele conheceu a verdade e a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, o libertou. Vamos assistir a história dele também. Sou Igor Duarte, sou professor universitário, sou neurocientista, sou da cidade de Suzano. Eu via a mídia como a única ferramenta de informação séria que a gente podia ter. Canais de TV, jornais, etc., eram para mim veículos de informações fidedignas. Mas quando começaram a aparecer as notícias na mídia sobre a igreja, sobre o bispo, que o bispo era ladrão, então aquilo era como verdade absoluta. Falou na televisão, passou na revista, é aquilo e ponto. Né? Sem fazer nenhum tipo de juízo ou reflexão, aquilo virava verdade para mim, como eu já vinha de encontro a algo que eu já tinha em mente, né? Aquilo só reforçava a minha teoria própria de que realmente aquilo são ladrões e aquela instituição não presta. Quando eu entrei na universidade, me formei, e aí havia uma expectativa muito grande em cima de mim. Fiz pós-graduação, a expectativa de eu ser bem-sucedido, de eu me dar bem, ela começou e as coisas não foram como eu imaginava. E aí eu trabalhava como mecânico, né? E eu era o doutor mecânico. Isso me incomodava profundamente, o fato de eu ter uma formação, de eu ter uma boa formação e as coisas não acontecerem para mim. Não aconteciam. Aí imagina a família dependendo de você, a família tendo uma expectativa em cima de você e você não consegue suprir essa expectativa financeira para o mínimo. Só para você ter uma ideia, em 2009,
eu passei um cheque de R$120 e nunca consegui resgatar esse cheque de R$120. E eu achava que o problema realmente era inveja das pessoas. A culpa era das pessoas que tinham inveja de mim, que não queria que eu prosperasse, que não queria. E eu achava que isso era a minha muleta. E eu achava que eu não estava prosperando por razões externas. Minha esposa, ela já foi membro da Igreja Universal. E um dia ela falou para mim, vamos na igreja, porque quem sabe você já foi em tantos lugares, você nunca foi na igreja. Foi a primeira vez que eu cheguei na igreja, o pastor falou algo para mim, eu acho que era aquilo que eu sempre busquei ouvir aquilo. Eu até me emociono de falar isso. O pastor falou para mim assim, olha, se eu fosse bonito igual você e tivesse todo esse estudo que você tem, eu ia dominar o mundo. Aquilo mudou a forma de eu me ver, de eu me enxergar. Eu falei assim, peraí, eu posso, eu consigo. Eu comecei a olhar para mim como um ser vitorioso. Aliás, eu não vi o pastor exigir nada, nem o pastor pegar a carteira de ninguém ou obrigar alguém a assinar cheque, como dizem por aí. Não vi isso. Eu senti literalmente essa sensação maravilhosa que eu nunca havia sentido antes. Eu saí da igreja com um semblante, com a minha postura de campeão. Eu já saí da igreja naquele dia diferente. Deixei de culpar as pessoas, falei, agora está nas minhas mãos. Eu só segui a palavra de Deus e ia em frente. E as coisas começaram a acontecer aos poucos. As escolas começaram a me chamar, eu comecei a dar algumas aulas e eu comecei a ter algum valor extra, mas aquilo não era o suficiente. Eu sabia que eu podia ir além, né? E aí eu comecei a buscar as universidades. É uma dificuldade de entrar na universidade para lecionar, porque eles exigem uma titulação, né, de mestrado. Então eu voltei para o estudo, terminei o meu mestrado e consegui lecionar na universidade. Hoje eu leciono em pelo menos 4 universidades no Brasil. Graças a Deus, tem prosperado nesse sentido. Coordeno 10 cursos de pós-graduação numa universidade aqui em São Paulo. Eu atribuo muito das minhas conquistas à Igreja Universal. Quando eu falo isso para as pessoas falam, não, mas é Deus. Eu falo, claro, Deus, mas eu conheci Deus através da igreja. Os ensinamentos que Deus passa chegaram até a mim através da igreja. Meu casamento é perfeito hoje. Eu tenho uma esposa que não só cumpre as obrigações de esposa, mas ela literalmente me auxilia, ela me auxilia no meu trabalho. Hoje eu sou consultor de neurociências para alguns canais de TV, eu faço palestras e quem me auxilia nesse trabalho todo, inclusive para conciliar o tempo, a minha agenda, o meu trabalho, é a minha esposa quem faz isso. Ela literalmente é a minha auxiliar e eu sou, claro, o protetor dela hoje. E hoje nós temos uma vida bem, nós nos completamos e com os nossos 2 filhos nós vivemos a harmonia plena. Mas de tudo isso que eu recebi na igreja, todas essas bênçãos, a família restaurada, eu digo que o encontro com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é a maior bênção de todas. É Ele quem eu posso recorrer nos momentos de dificuldade que ainda existem. É Ele quem eu posso chamar de amigo de verdade. Se eu tivesse entrado na igreja antes, eu estaria 10 anos na frente, em todos os sentidos da minha vida. Eu poderia ter ido antes. Há um arrependimento. Por que você não foi antes? O que eu posso dizer para as pessoas é ter a sua opinião própria. Não pegue a opinião que as pessoas passem para você. Não forme a sua opinião sobre o jornal, sobre a TV XY. Vá e veja pelos seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Se não for bom para você, não vá mais. Mas você tirou as próprias conclusões. Não faça como eu fiz.
de formar a minha opinião baseado na opinião de terceiros. Muito bacana, Igor, né? Mas você verifica, amiga e amigo, que a palavra de Deus é a palavra que forma o caráter de Deus em nós. Essa é a realidade. Não tem nada de religião. Tem a ver com a fé inteligente, a fé racional, a fé que pesa, que pensa, que raciocina. Então, por conta dessas verdades que machucam, que contrariam as religiões, então a pessoa, obviamente, ou a mídia, obviamente, que é dominada pelas religiões, ela se vê prejudicada e então começa a perseguir aqueles que vão contra a fé deles ou a religiosidade dele. Ora, eu quero que você saiba, amiga e amigo, que na Igreja Universal nós primamos pela verdade. Nós primamos pela verdade. Nós trabalhamos com a verdade. É bem verdade que aqueles que gostam, que preferem o beijo da mentira, não gostam da verdade. Mas aqueles que preferem o tapa da verdade, esses, quando chegam, se libertam, porque conhecem a verdade que liberta. É fato. Os fatos estão aí. Os fatos estão aí, não sou eu, não. Não sou eu que tenho sabedoria, não, minha amiga, meu amigo. A sabedoria não é minha, não. A sabedoria é da palavra de Deus. A sabedoria é de Deus, é do Espírito de Deus. Então, o que aconteceu com o Igor foi justamente o que aconteceu com a Aline. Conheceu a verdade libertou. Mas a verdade verdadeira, não é a verdade com fingimentos, com cosmético, não. É a verdade que liberta, que machuca, porque vai contra os desejos da pessoa, vai contra a vontade da pessoa, mas que resolve. O remédio é amargo, a verdade é um remédio amargo, mas resolve. É ruim na boca, mas quando chega no estômago, resolve. Essa é a realidade. Ou você prefere um remédio doce que não funciona? Tudo depende de você. Você que escolhe, você que faz a escolha da sua vida, graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer justiça.
você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. O que é certo não acontece e o errado prevalece. Esta é a definição da injustiça. De quem teve o seu direito roubado, que quer trabalhar, mas não pode, que está vendo se acabar em meses o que em uma vida se construiu, de quem deu amor e recebeu traição. Você que se sente impotente diante do que está vivendo, oprimido por pessoas ou situações, chegou a hora de apresentar a sua causa ao justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? De 11 a 18 de abril, iremos clamar e pleitear as nossas causas no tribunal divino que é o altar, na Semana da Justiça. Qual a reparação que você busca? Escreva as injustiças em um papel e leve neste domingo, 11 de abril, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Silvana Medeiros, sou de Sorocaba, casada. Eu vim de um lar de paz. Meus pais tinham um casamento abençoado e me casei na esperança de ser feliz como meus pais. Só que não foi isso que aconteceu. Eu procurava ser uma esposa, no meu ver, eu era uma esposa boa. Eu cuidava da casa, cuidava dos filhos, procurava sempre estar presente, só que ele gostava mais de ficar com os amigos nos bares do que com a família. Então eu me sentia muito sozinha. E quando ele chegava alcoolizado, altas horas da madrugada, aí onde ocorriam as brigas, física como verbal, e as crianças participando. Até que chegou um dia que eu descobri que ele estava me traindo. Eu não merecia isso e eu não nasci para aceitar uma injustiça dessa. Aí eu comecei a buscar. Todo lugar que me chamava, eu ia. Eu fui em seitas, eu procurei o espiritismo, tarô, carta. Por quê? Porque eu queria um resultado na minha vida. Mas em todos esses lugares eu não obtive nenhum resultado. Aí é que foi a maior injustiça. Por quê? Porque ele escolheu ficar com a amante do que ficar comigo. Só que naquela madrugada, eu sozinha em casa, eu liguei a TV.
e estava passando um testemunho. Eu só ouvi ela falando que a vida dela era assim, assim, igual ao que eu estava passando, e ela tinha mudado. E o pastor pregando, né, de uma vida nova, de uma vida que as pessoas não conheciam. Porque quem estava vivendo aquela vida de injustiça é porque não conhecia Deus. Quando eu comecei a entender a palavra, eu comecei a ser justa. Eu me batizei nas águas, porque eu queria ser justa com Deus para eu ver a justiça dele na minha vida. Mas só que o meu problema ainda continuava. Eu estava separada, veio o propósito da justiça e eu falei, agora eu vou me lançar. Chegou a minha vez de ver a justiça na minha vida. Aí eu subi no altar, peguei o envelope e coloquei a minha vida ali. E falei assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu coloque aqui dentro desse envelope? Já vinha um sacrifício físico, porque eu queria chamar a atenção de Deus. Porque eu não queria fazer um voto por fazer e colocar uma oferta dentro do envelope. Eu queria fazer um sacrifício, um voto de justiça, de sacrifício. Teve muita oração em cima desse envelope, teve o sacrifício, até que chegou o dia e eu coloquei no altar. Quando eu desci daquele altar, eu já tinha certeza que a vitória era minha. Que Deus... eu tinha certeza que Deus era comigo. Que a vitória era minha. Que era o dia certo, Ele ia fazer acontecer a justiça na minha vida. Num domingo, eu cheguei da igreja fazendo almoço. Porque eu aprendi, né? Eu arrumava a minha casa, mesmo meu marido não estando lá, eu arrumava a mesa, fazia o almoço, colocava a mesa. Daí eu, arrumando o almoço, tocou a campainha. Daí minha filha falou assim, mãe, é o pai. Ele perguntou se tem almoço. Aí eu falei assim, tem, pode falar para ele subir. Depois do almoço, ele veio falar para mim se eu aceitava ele de volta. E aí ele começou a participar das reuniões, se batizou nas águas, não bebe mais, não fuma, largou as amantes, vai trabalhar, não vê a hora de voltar para casa para estar junto com a gente. Nós temos a nossa casa, nós construímos a nossa casa, uma casa bem grande, cada um tem o carro, a gente viaja, né? Até no começo do ano nós fizemos uma viagem para o exterior. Você que sofre, que está sofrendo aquilo que eu sofri, vai para o altar, busque a justiça de Deus, seja obediente, mesmo que você não esteja entendendo no primeiro momento, mas obedece, seja justa, assim como fez na minha, vai fazer na sua também. Ao meio-dia e à meia-noite, o clamor pela justiça, por todos os que têm pressa e não podem mais esperar. Participe por esta emissora e também pelo Univervídeo, Rede Aleluia e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e YouTube. Alcoolismo na infância. Como imaginar uma criança inserida nesse cenário? O álcool faz parte do cotidiano de muitas famílias e que infelizmente bateu na porta e entrou na casa de Sueli. Tinha muitos problemas na minha casa, com os meus pais. Nós éramos muitos irmãos e sempre já tinha problema de vícios. Minha avó bebia, meu pai bebia. Então, assim, a gente desde pequeno já viu isso na nossa casa. Hoje, no Brasil, causa grande preocupação o alcoolismo na adolescência. Uma vez que os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo e as meninas estão bebendo tanto ou mais que os meninos.
com meus 12, 13 anos, eu já saía procurando festas, baladas, para beber com as minhas amigas. Bebidas fortes, Contini, 51, tudo que era pesado. Conhaque. Quando eu bebia uísque, eu já sabia que eu perdia até o sentido, que eu não sabia nem como voltar para casa. Mas a jornada de Sueli ganha um novo aliado para o seu sofrimento. Aquele que seria seu futuro esposo também era alcoólatra. Aí acabei encontrando uma pessoa igual que eu, que gostava de bebida, de farra, de diversão, curtição. E ele bebia, ele fumava e eu achei maravilha. Já tenho com quem compartilhar as minhas farras, que ele gostava de bebida e eu também. Eu namorando com ele por volta de uns 6 meses, ele já me deu um tapa. Ele já me deu um tapa no rosto. Ele chegou a quebrar meu nariz com um soco. Ele chegou a colocar um lápis na minha perna. Ele cravou um lápis na minha perna. Eu fiquei uma pessoa tão amargurada, tão cheia de mágoa, de ódio, que eu cheguei a um tempo, eu dormia com a faca debaixo do travesseiro, porque eu pensava de matar ele dormindo. E assim mesmo a gente chegou ao casamento. Até que um dia, a cunhada de Sueli, vendo sua triste realidade, resolveu fazer um convite para ela e seu marido irem a um lugar. A minha cunhada veio do Paraguai visitar nós, então ela veio na nossa casa e parece que já lá ela frequentava uma igreja. E ela pegou e falou assim, você conhece uma igreja? E eu falei para ela, eu não conheço igreja nenhuma, não gosto de igreja, eu só conheço os botecos. Se você quiser ir para o bar, para baile, eu conheço todos. Quer ir? Aí ela, não, você precisa ir na igreja, vocês precisam mudar de vida. Meu irmão tem que mudar de vida, vocês vão acabar se matando. Aí eu falei para ela, eu não quero saber de igreja, não acredito em Deus. Deus não muda a vida de ninguém, eu não acredito nem que Deus existe. Porque se ele existisse, eu não estaria sofrendo desse jeito. Então ela convidou ele e ele falou assim, a gente vai na Igreja Universal. A minha cunhada falou para ele. E eu falei, eu não vou na Igreja Universal. Nem vem. Aí é que eu não vou mesmo. Eu vou para qualquer outro lugar, mas eu não vou na Igreja Universal. Estou cansada de ouvir igreja de ladrão que só rouba e quer o dinheiro dos outros. Bispo Macedo é ladrão. Como diz o ditado, até relógio parado acerta 2 vezes. Depois de tanta resistência, Sueli acertou ao aceitar o convite de sua cunhada. Um dia eu fui tocada porque justamente nós estávamos na reunião e o bispo estava pregando sobre perdão. E ele falou, realmente você faz a oração, perdoai os nossos pecados. Então, se você quer que Deus te perdoa, por que você não pode perdoar? E eu falei, não. Eu prefiro a morte do que o perdão. Eu não vou perdoar ele nunca, porque eu não tinha motivo. Ele me agredia e eu que tinha que perdoar? Sueli esbarrou em um ensinamento do Senhor Jesus que seria muito difícil de praticar. Se alguém me ofender, errar comigo, eu tenho que perdoar até 7 vezes? Correto? Não. Não? Não digo até 7. Não. Não. Digo até 70 vezes 7. Quando eu pedi perdão para o meu esposo, eu me senti leve, eu me senti assim como se eu estivesse flutuando. A minha alma era como se ela fosse liberta naquele dia. Desse dia eu vi assim que realmente eu estou livre, eu não conseguia assim, mais ser amargurada. Desde esse dia que eu ouvi falar de perdão, sinceramente, eu me senti livre. Eu pedi perdão para ele, mas quem foi perdoada foi eu, porque eu que fui livre, eu que fui liberta dessa mágoa. Só quem tem o coração livre de mágoas pode querer o bem de outros. E foi assim, com um coração limpo, que Sueli foi batizada com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Às vezes a pessoa acha que você está louca, que você está meio passada, que é coisa da Universal. Não. É você e Deus. Você recebe o Espírito Santo e ele te transforma
numa outra criatura, você vai tendo outros pensamentos, você consegue discernir tudo, o que é bom, o que é ruim, o que te prejudica, o que prejudica outras pessoas. Houve uma paz, uma tranquilidade que realmente, quando você recebe o Espírito Santo, fica tudo para trás. Você recebe paz de espírito, paz com você mesmo, essa paz que você quer passar, gritar para o mundo inteiro, que ainda que o mundo inteiro não conhece, você sabe. É uma paz que vem de dentro e fica. Meu esposo hoje também é convertido. Hoje eu posso dizer assim, a minha casa não é um pedacinho do céu, porque antigamente eu falava que a minha casa era o inferno inteiro, mas hoje eu falo que a minha casa é o céu inteiro, não é um pedacinho do céu. Tenho paz sim, sou feliz dentro da minha casa, muito feliz. Ele é importante, o Espírito Santo, por tudo que ele fez na minha vida, e ele derramou o Espírito Santo para a minha vida, e ainda de saber que ele está guardando um lugar reservado no céu junto ao Pai, a minha salvação eterna. Por tudo isso, só tem uma coisa, é a salvação eterna. Ele é a minha garantia. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim, ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Senti, depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Agora nós vamos entrar em oração. Vamos falar com Deus.
Vamos falar com o Espírito Santo. E se você não o tem, então acompanhe a nossa oração e com certeza ele vai tocar em você para que você venha a ter sede dele. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.